Dinheiro, ele é a consequência ou ele é um objetivo? A gente precisa entender se realmente só o dinheiro vai sustentar, né, essa busca. Tá construindo o teu produto, o teu MVP, você tá vendendo o esforço. Você tá tirando do teu bolso, você tá investindo, você tá tendo custo. Custo de tempo, custo de gasolina, e você tem que botar isso aqui parado com as suas concorrências. Não pode ser barato demais pra não alcançar o público errado, não pode ser tão caro pra não vender. O que você faz aqui? Essa entrega, ela precisa ser recebida pelo mercado, ela precisa ser entendida pelo mercado e principalmente ela precisa ser precificada pelo mercado. Eu vejo meninas que elas começam a querer ser revistas, então elas se expõem na internet de uma forma que quando começam a vir as consequências dessa exposição, elas não sustentam. Oi, sócios, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Jogo de Gente Grande. Tô eu aqui, Anderson Valente, que vocês já conheceram no nosso primeiro episódio. Estamos muito felizes em estar aqui gravando mais essa conversa para vocês, hoje com um tema muito especial, onde a gente faz aqui uma provocação, eu acho, acredito que sim, para falar de algo que interessa a todo empreendedor, né? Onde a gente pergunta e se questiona se o dinheiro, ele é a consequência ou ele é um objetivo. E aí a gente já começa aqui trazendo um gancho, que é justamente o que eu e o Anderson a gente estava trocando aqui antes das câmeras começarem a gravar. E aí, já fazendo agora um gancho, né, para nossa primeira troca aqui, querendo entender, Anderson, do que você acha sobre essa questão quando a gente levanta esse tema, sobre o dinheiro ser a consequência, ele é um objetivo, por qual razão a gente começa no final das contas, começa por propósito, começa com dinheiro, o que move, na verdade, o empreendedor no final das contas? O que você acha sobre isso? Então, olá pessoal, tudo certo? Anderson Valente por aqui mais uma vez. Então, vamos lá, vamos discussar sobre este tema, dinheiro, consequência ou objetivo. Na verdade, a gente vê que muitos empresários, muitos empreendedores iniciam seu projeto com o objetivo do dinheiro, né? A maioria das vezes tinha uma situação, tinha um emprego, perdeu o emprego, enfim, na maioria das vezes é assim. E quando você inicia um projeto desse, se você não tiver interesse ou amor por aquilo que você vai estar fazendo, a gente precisa entender se realmente só o dinheiro vai sustentar, né, essa busca. Porque, tudo bem, é o que eu falei na semana passada, a gente precisa pagar os nossos boletos e não tem como a gente fugir disso. Mas se a gente ficar somente atrás do dinheiro para poder pagar os nossos boletos, o quão isso também não vai, de repente, acabar com a nossa saúde, com a nossa paz, com o nosso raciocínio lógico e a nossa saúde mental, efetivamente. Porque muitas das vezes a gente acaba tendo que engolir sapos por conta do dinheiro. E será que realmente só o dinheiro é suficiente para poder fazer com que a gente passe por essas situações? Exato. Cara, eu gosto muito dessa ideia de que a gente precisa sustentar aquilo que a gente está fazendo, não pelo dinheiro, mas também pelo propósito, porque é difícil você buscar essa linha tênue, uma vez que a necessidade está batendo na porta, as contas estão se aproximando, você não tem mais de onde tirar recurso e aí você vai empreender, né? Não foi assim o meu caso, mas a gente precisa muito se colocar nesse lugar de entender também que tem coisas, tá muito viralizado, não sei se você já viu no Instagram, as pessoas falando assim, abriu empresa e não ficou rica, começou a empreender e não ficou rica. Aí a pessoa vai e bota lá o visto dela 2 horas da tarde numa segunda-feira na academia, 3 horas da tarde com um filho. Eu acho que quando as pessoas começaram a entender que o dinheiro, de fato, ele não é o fruto final do empreender, de empreender, se é propriamente dito, que é a liberdade, que é a satisfação, que é o desafio tá vindo, mas você entende que você tá ganhando de outra forma. Quando você tira a tua mente só do foco do lucro palpável, e você começa a entender que existem lucros imateriais que não estão ali para se ver, mas isso não significa que você não tem conta para pagar. Exato. E aí, o que a gente faz nesse cenário? Quando a gente entende o valor do tempo, mas a gente tem conta para pagar. Exato. É porque
essa linha tênue entre o propósito e a recompensa, efetivamente. Sim. Porque muitas das vezes o início de um projeto, ele também pode ser baseado por um propósito. Nossa, eu estou no mercado onde eu faço uma diferença real na vida de outras pessoas. E ela me devolve, no caso, esse valor em algum ativo financeiro. Mas o quanto isso, de repente, não é também essa linha tênue que a gente está falando tanto, entre isso ser algo meio romantizado do tipo, poxa, eu vou salvar o mundo, vou virar Madre Teresa de Calcutá, ou eu vou realmente ter o retorno, em que nível esse retorno, porque as contas chegam, a gente fala isso sempre, as contas chegam, é a realidade da vida adulta, que muitos de vocês estão chegando agora, e que não tem jeito, tem que ganhar dinheiro. Você tem que focar no dinheiro em Tem algum que momento. focar no dinheiro em Você algum tem que momento. focar. E eu vou te fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas eu adoro quando eu começo a criar isso dentro da minha cabeça. Você já trabalhou de graça para alguém? Quando você inicia um projeto empreendedor, às vezes você precisa trabalhar de graça para alguém. E você já trabalhou de graça mesmo depois de ter... Não dá para trabalhar de graça. Você chega até um determinado momento e aí, assim, você precisa ser conhecido. Muitas das vezes você precisa que a sua mensagem chegue Sim. até o mercado. E para poder chegar até o mercado, você precisa fazer o seu nome. Vai lá, faz seu nome, garoto. Mas chega um determinado momento em que, inclusive, isso também existe essa linha tênue. Até o momento em que, se o mercado também te vê sempre como, você é o salvador da pátria, qualquer coisa procura essa pessoa, porque ela vai dar um jeito, ela vai resolver, mesmo de graça ou naquele precinho camarada, isso te precifica também. Cara, você tá fazendo eu mudar de opinião ao vivo. Isso te precifica também. E é muito vivo. legal você fazer as coisas para poder ganhar relevância. Mas até a página 2. Porque a partir do momento em que você começa a ter que também fazer valer, fazer com que o seu trabalho seja reconhecido e valorizado, que é o importante, porque você entrega valor a outra pessoa e você precisa ser valorizado por essa pessoa, e chega um determinado momento que você precisa cobrar, que você precisa se impor, você precisa mostrar ao mercado que você efetivamente tem um valor e que você precisa receber esse valor. Aí você não acha que isso é também uma questão de feeling? Assim, porque eu digo, eu tenho uma empresa que é voltada para atender microempreendedor. Eu não atendo grandes empresas por uma série de critérios. Meu público-alvo, isso obviamente limita o meu ticket médio. Né? E aí, assim, vou falar de... É papo de gente grande, mas eu quero trazer de uma forma mais simples para as pessoas que estão nos assistindo, porque às vezes você começa a assistir vários podcasts em que as pessoas começam a falar de TPV, de lucro médio, de cliente ideal, né, de IPC, e vocês não entendem. E assim, ticket médio, gente, é basicamente você pega a sua empresa, tudo que você fatura, você tem um produto de 10, um produto de 100, um produto de 20. Aí você vende muito esse produto de 20, você vende pouco esse produto de 100. Quando você pega no final ali do mês, você vê qual é o ticket médio do teu produto. Tá, em resumo do resumo, de uma forma mais enxugada, é isso aí. O meu ticket médio, ele é um ticket médio baixo comparado a outras empresas que têm o mesmo nicho que eu, tá? Muito porque o meu público, ele é o microempreendedor e ponto. E a minha empresa vende um produto que é encaixado na realidade desse cliente e ponto final. Não é sobre o bolso da Júlia, é sobre o bolso do meu cliente. Então, eu aprendi a ganhar de outras formas. Como? Né? Com outros valores, com outras conexões. Assim, o meu lucro, ele vem muito além só daquele dinheiro. Ele vem daquilo que o cliente me oferece, nas contas que eu tenho para pagar no final do mês. Eu preciso do dinheiro, óbvio que eu preciso do dinheiro. E como é que eu vou fazer esse recurso, esse TPV, esse valor médio ali, esse ticket médio ser o suficiente para arcar com essas contas que eu tenho para pagar no final do mês? Volume. Eu tive essa estratégia e, assim, é como a gente vem caminhando há 5 anos, quase 6 aí. Então, a gente vem desenhando... Mas eu já te falei, né, que o seu projeto, ele também é meio social nesse sentido. Ele é meio... Cara, a gente tava falando de coisa social aqui, mas por quê? A minha família, não sei se isso já, tipo assim, já vem dentro de mim. Eu nasci numa família que tá muito inserida nas atividades sociais. Então, nós temos um instituto, eu tô sempre envolvida em causas sociais, em projetos sociais e,
obviamente, isso gera em mim um desejo, ainda que inconsciente, de servir esse público. Mas, de qualquer forma, o ponto sobre trabalhar de graça é que eu me vejo trabalhando muito de graça ainda. Para pessoas que eu tenho um carinho, para pessoas que, cara, o que ela me paga não paga o esforço que eu aplico para aquilo ali. Mas qual é o meu objetivo real nessa relação? Óbvio, eu já tive que dizer não para clientes, eu já tive que colocar ali o ponto final, porque o dinheiro não era tudo. O propósito da minha empresa estava sobrepondo naquele momento ali esse fato, porque, cara, o business, né, o mundo empresarial, ele não aceita desaforo. Não tem como. Dinheiro não aceita, a gente também não aceita. Exato. É ponto. É como a gente escolhe se posicionar no mercado. Se você prefere ganhar muito dinheiro e ser embabacado, é contigo. Eu coloco acima o meu propósito não só de vida, mas como o meu propósito como empresária mesmo. Não quero que os meus colaboradores me vejam fazendo isso, não quero que eles aceitem tudo por conta disso, não quero que eles pensem no crescimento da minha empresa porque a gente tem que aceitar isso, porque isso vai dar dinheiro, porque a gente vai fazer isso, porque a gente vai fazer aquilo. Assim, tem pessoas que caminham por meios ilegais para ganhar dinheiro porque elas não têm propósito. Ponto. Exato. Elas querem dinheiro. Tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Cara, como é que a gente segue essa trilha aí? Por isso que eu falei, às vezes eu trabalho de graça porque eu vejo outros ganhos. Sim. Perdas e ganhos. E eu olho para outros ganhos nesses momentos. Tem que olhar, porque senão, meu Deus, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar meus cabelos, né, gente? Exato. Às vezes por querer ajudar. Desculpa te cortar. Nada. Às vezes por querer ajudar mesmo. Eu vejo muito isso. E aí tem um ponto. Você precisa entender e perceber do seu cliente o seguinte. Se ele fosse contratar de outra pessoa, ele pagaria mais daquilo do que você faz? E essa é a questão. Nossa. Porque você precisa entender que vai chegar um determinado momento em que o que você faz que você não recebe, quando a pessoa for buscar outro profissional no mercado, ela vai procurar outro profissional e não vai te remunerar. E esse é o único ponto. A ingratidão. A ingratidão. Vamos colocar essa ingratidão aí. Isso. Mas você concorda comigo que, assim, hoje eu tenho uma posição, não sei se você também é assim, se você é um pensamento particular meu. Cara, eu tenho muito que ninguém faz o que eu faço. Ninguém faz o que eu faço no preço que eu faço. Você pode encontrar gente que faz o que eu faço, mas com um preço muito maior. Então, se o meu cliente ele for pro mercado, ele vai encontrar gente fazendo até melhor do que eu. Porque eu entrego proporcional ao que ele me paga. Óbvio que eu dou uma qualidade, né, eu olho ali de forma mais qualitativa, como eu falei no episódio anterior, eu foco na qualidade em trazer a satisfação de fato desse cliente, para ele entender o quê? Eu não pago pouco pro que ela faz. Eu pago além, assim, tipo assim, ela me entrega mais do que o necessário. Eu pago X, ela deveria me entregar X. Mas ela me entrega X e um pouquinho de Y. Porque eu não quero perder esse cliente pro mercado, mas a verdade é que eu não tenho como perder ele. Porque para encontrar alguém fazendo o que a gente faz, nós fazemos coisas básicas. Eu não entrego nada extraordinário. Eu não entrego... Eu troco muito isso com os meus colaboradores. A Vitória, que trabalha comigo hoje de forma mais ácida, inclusive falei muito com a Cris, com a Marcele também. Assim, gente, o cliente ele pode ficar à vontade de procurar no mercado pessoas para fazer o que a gente está fazendo aqui. Tem muitas, é um mercado muito prostituído. Mas pelo preço que a gente cobra versus o que a gente entrega, ele não vai encontrar. É por isso que eu tenho aquela rotatividade de clientes. Eu tenho clientes que até saem. Mas passa 3 meses, eles voltam. Eles voltam, porque o que ele precisa, eu tô entregando e eu entrego algo pra ele que cabe no bolso dele. Então não é glamorizar, não é romantizar a experiência, é fazer o que precisa ser feito e ponto final. E isso não significa que eu tô no empreendedorismo pra ganhar dinheiro. Ah, então você só quer ganhar dinheiro, faz o que precisa ser feito, vai ganhar o teu dinheiro. Não. A questão é que eu defini um propósito muito baseado na ideia de eu preciso ganhar dinheiro. Ponto. E isso se tornou uma verdade pra gente. E aí, falando sobre essa questão da valorização, da ingratidão. Eu tenho pessoas que, hoje, inclusive, eu recebi a ligação de um parceiro que veio até no projeto, mas não se concretizou. Poxa, tem alguma coisa diferente em você. Eu não passo preço, eu não passo nada, mas eu acho que é muita experiência, sabe? Eu não sou a pessoa mais expert do mundo, mas é que as pessoas têm experiências diferentes das outras. Você teve uma experiência que eu não tive, eu tive uma experiência que eu não tive. E talvez eu saiba comunicar isso de uma forma que você não sabe, ou que o outro não sabe. Então eu pego um cara que é fera,
que ele tem muito mais expertise que eu nisso, que ele estudou, mas ele não sabe comunicar isso. Sim. Ele não sabe comunicar isso pros clientes, ele não passa essa confiança. E foi um dos maiores desafios que eu enfrentei. Não sei se você também passou por isso quando você começou a empreender, porque você me falou que você começou bem jovem lá, seus 9 anos, e seu pai, sua mãe no sacolão. Eu não sei se algum cliente não queria falar com você, queria falar só com seu pai, com a sua mãe. Eu não sei se você passou por isso, mas eu passei muito por essa fase. As pessoas não me davam credibilidade mesmo. O que essa menina tá querendo aqui? O que essa pirralha acha que ela entende disso aqui? Aí agora todo mundo acha que faz isso. Todo mundo acha que faz... Eu não acho que eu sei nada. Eu não acho que eu sei nada. O que eu não sei, eu contrato alguém que sabe fazer pra trabalhar comigo. E eu chamo o meu time. Sim. Eu sou especialista em marketing? Claro que não. O que eu fiz? Chamei as melhores pessoas que eu conheço. Claro que tem pessoas que são tão boas quanto, mas que eu não chamei pra trabalhar comigo, que não trabalham comigo, porque, né, estão em seus projetos, em suas empreitadas. Mas os que eu pude recrutar pra trabalhar comigo, trabalham até hoje comigo, porque eu entendo. Eu não sou bom nisso, mas você é bom e eu quero você trabalhando comigo. Que você não sabe, eu sei o que eu sei, você não sabe, tá tudo bem. A gente vai construir isso junto. É o egoísmo, né, também da vida empreendedora. Tem gente que acha que ele vai dominar o mundo sozinho. Aí não dá. Aí realmente explica o cliente ingrato. Exato. A pessoa é ingrata também? Mas assim, o que, na verdade, o jovem, o empreendedor, ele precisa entender, principalmente, você está desenvolvendo um produto. O produto tem custo. O produto precisa ter entrega. O produto tem... Enfim, você cria o que a gente chama de MVP, né? Que é o mínimo produto viável. E aí você faz essa entrega. Essa entrega, ela precisa ser recebida pelo mercado, ela precisa ser entendida pelo mercado e, principalmente, ela precisa ser precificada pelo mercado. A partir do momento em que você consegue precificar isso no mercado, você consegue estruturar o seu negócio em cima dessa estrutura. O que, por exemplo, no seu caso, quando você monta um negócio com um valor baixo, né, uma média de valor baixo, um ticket médio baixo, você entrega um tipo de serviço para esse produto, para esse cliente, com toda essa estrutura, e é uma estrutura enxuta, uma estrutura com pouco custo, exatamente para poder atender a esse público específico, porque provavelmente esse público não seria atendido em outro momento por outra empresa no mercado com a mesma qualidade. Então você tem algo ali já montado. A partir do momento em que a gente entende isso, principalmente essa questão da precificação, a gente começa a entender e principalmente se preparar para poder comunicar melhor, para poder cobrar mais, para poder desenvolver melhorar o produto, entender até a necessidade do cliente para poder adaptar esse produto, principalmente porque o processo de MVP é isso. Um processo de você criar o mínimo produto viável é exatamente esse. Você colocar ele no mercado, você receber o feedback, entender o que está acontecendo ali, como o cliente está recebendo e utilizando o serviço, principalmente. E você olha para a concorrência nesse processo? É uma das possíveis variáveis. Por quê? Uma coisa é concorrência direta e ainda tem isso. Existe uma concorrência direta e uma concorrência indireta. Porque, por exemplo, a concorrente da Cacau Show, na maioria das vezes, não é a Copenhagen. Eu só pensei na Copenhagen. Porque os mercados, apesar de ser chocolate, os mercados são diferentes. O custo é diferente, Pra gente que é pública. Exatamente. Eu não compro na Copenhagen todo dia do ano, mas eu vou na Cacau Show, eu vou comprar uma trufa. Mas, em compensação, o produto que o Cacau Show vende é presente. Um concorrente direto da Copenhagen é o Boticário, porque também é presente. Sim. A partir do momento em que eu estou entrando no mercado, por exemplo, agora a gente está próximo ao Dia das Mães, eu posso dar um chocolate para minha mãe, eu posso botar um perfume do Boticário para minha mãe. Ou então eu posso botar um tratamento estético, que também é um outro produto que é um presente. Cara, estético. É isso. Eu acho que as pessoas não têm essa linha de raciocínio de entender quem são esses concorrentes e isso impacta muito no preço, tá? Exatamente. Principalmente pra uma marca nova. Porque eu acabei de chegar no mercado. Na tua cabeça você não tem concorrente? Claro que não. Claro que você tem concorrente. Você tem pessoas que já estão estabilizadas, que já estão ali estruturadas naquele nicho, que já são conhecidas, que já tem muitas coisas que você não tem. Mas isso não pode te desanimar. Só que como é que você chega... vou dar um exemplo, tá? Eu tenho uma marca de grife. Tá? E aí a gente tem a Versace, a gente tem a Gucci, a gente tem a Chanel. Eu fabrico um produto que me custa tanto quanto
ele custa. Eu tenho uma mão de obra, eu produzo, eu tenho um stylist, eu tenho alguém para fazer o molde, eu tenho todo o trabalho ali que uma grife tem, por exemplo. Eu não sou uma revendedora do Brás. Eu tenho um trabalho de... Então, eu acho que o meu produto, ele vale X. Só que quando eu jogar isso pro mercado, o público que já consome Versace, Gucci, Chanel, Armani, Yves Saint Laurent, nem me conhece. Como que eu vou fazer esse público me pagar numa peça de roupa a mesma coisa que eles pagariam para essas marcas? Eu acho que é quase impossível. Eu acho que é aí que tá o maior desafio de um empreendedor, na verdade. É que a gente acredita porque a gente está vivendo o esforço do produto. Você está construindo o teu produto, o teu MVP, e você está vivendo o esforço. Você está tirando do teu bolso, você está investindo, você está tendo custo. Custo de tempo, custo de gasolina, custo de qualquer coisa. E aí você tem que botar isso aqui aparado com as tuas concorrências. Não pode ser barato demais para não alcançar o público errado, não pode ser tão caro para não vender. O que você faz aqui? Então, aí nesse sentido, é basicamente um pouco do que eu exemplifiquei. Porque a partir do momento em que eu tenho uma cadeia de produto, uma cadeia de negócio que, para poder precificar, no caso, fornecedores, e aí a gente precisa identificar os melhores fornecedores em relação a custo-benefício. Mão de obra, também precificar bem a mão de obra, não ser... não ter salários baixos, mas também valorizar bem ao ponto de mas num ponto em que você consiga ter uma folha salarial competitiva, e aí também acaba envolvendo, porque assim, quando a gente fala de marca de luxo, a gente acaba envolvendo mercados muito amplos e, por exemplo, você pode produzir em outro país para você ter melhores preços. Sim, eu usei essa questão da marca de luxo, mas aí a gente tá falando de uma coisa muito longe da gente. Sim, né? Vamos falando de uma coisa mais sim. palpável. Aquele carinha que tá começando, né? Que ainda não tem um funcionário. Porque eu acho que quando a gente fica assim... Ninguém quer trabalhar por um salário mínimo. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que precisam trabalhar por salário mínimo. Só que aí, é tipo assim, é quase desumano a gente pagar um salário mínimo pra uma pessoa. Então, é quase desumano, né? Mas, assim, a gente sabe que, infelizmente... Quando você vira empreendedor, você começa a entender o porquê que tanta gente paga um salário mínimo. Não tô falando de competência de funcionário, nem de mão de obra, porque isso é uma questão, acho que, cultural, não sei. Mas você vê o quanto é suado você pagar um salário, cara. Sim. É um salário mínimo, é uma coisa que mal dá pra uma pessoa sobreviver, mas você começa a ver o quanto isso é suado. Sim, porque sabe? principalmente se você... E aí existem os dois tipos de empreendedor, o que está começando e que provavelmente não está totalmente legalizado, e aí você paga só o salário mínimo, ou você tem o que já começou a se regularizar, já tem um contador, já tem um negócio ali mais registrado e você precisa pagar todas as taxas, Todos os impostos inerentes que te fazem o funcionário custar o triplo. Exatamente, e a gente não está questionando aqui que não seja importante, é importante muitas das vezes a proteção ao profissional, mas fica, é aquela coisa, né, a gente fica com limitações, com limitações. Cara, faz com que muitos empreendedores hoje optem por viver na ilegalidade. Exatamente. E não ter uma carteira assinada, e não dar dignidade pro funcionário dele, porque é tão difícil quanto. Exatamente. A gente não tá falando aqui daquele patrão que é filha da mãe, não, que a gente sabe que existe. Eu tô dizendo daqueles empreendedores que estão, cara, abri uma lanchonete, não tô dando conta sozinho, eu preciso chamar alguém. Pô, mas como é que eu faço isso de forma... Se eu assinar a carteira desse cara, eu tenho que pagar aquele... Cara, e aí tudo é dinheiro. O ponto final é isso, que tudo é dinheiro. E aí, quando a gente entra nessa pauta de que o dinheiro ele é uma consequência, ele é um objetivo, a gente fica meio, tipo assim... É a consequência e quanto tempo demora para que essa consequência venha. Porque enquanto o dinheiro ele for um objetivo, ele vai te tornar refém. Exatamente. Eu acho que quanto mais as pessoas têm ganância por dinheiro, mais elas perdem dinheiro. Eu acho que mais elas, tipo assim, entram não é banalidade, não, mas na bitolagem, sabe? Tipo assim, fica bitolado completamente com essa história de... É o famoso agoniado, né? E aí, sabe aquele cara que tá sempre enrolado, sempre enrolado, sempre enrolado... Eu sou agoniada, eu confesso que eu sou agoniada. Mas assim, a gente tem que estar muito, muito preocupado com o quanto a gente está se agoniando, assim. O empreendedorismo, ele vai ter momentos que, quando você está empreendendo, você vai estar no ápice. Horas você vai estar
Uma fase muito ruim. E aí entra uma pergunta muito importante. Se você ficasse 2 anos sem receber, você estaria fazendo aquele projeto, aquele trabalho ali, pelo menos de boa, assim, ou seja, com um sorriso no rosto, com... Nossa. Porque aí entra a pergunta do propósito é exatamente essa. Se você faz pelo propósito... Uhum. Eu posso trazer minha experiência pra mesa, que eu já fiquei bons anos, assim, sem... É porque é o auge, né? Eu tive o meu auge, meu começo foi muito bom, rampei muito rápido. Então, eu vivia só daquilo ali. E dava pra viver e viver bem. E aí, as coisas começaram, o mercado começou a aquecer, eu comecei a descer um pouquinho, e aí, cara, perde funcionário, vai dali, vai daqui, aperta, aperta, aperta. Quando eu fui ver, já não era mais a mesma coisa, já não dava mais pra viver só daquilo ali. E aí, eu tive que abrir outros negócios, mas eu fui fazendo, e assim, eu nunca deixei 100% de lado. Mas é difícil dizer que você continua sorrindo, aí, né? aí deixa eu só melhorar. E aí uma pergunta também para você que está assistindo, pode deixar aqui nos comentários e responder, para poder melhorar essa pergunta, refazer essa pergunta de uma outra maneira. Se você trabalhasse no 0 a 0, ou seja, você não está tendo conta, não tem nada, de repente, para pagar mais para frente, aquela dor de cabeça, mas também você não está com a vida totalmente ganha, ou seja, você não vai conseguir, de repente, juntar o dinheiro para no final do ano ir passear na Disney, ou em Foz do Iguaçu, que seja. Ainda faria. Essa é a pergunta. Por quê? Se você está fazendo uma coisa que você ama fazer, que você gosta de fazer, ninguém vai te prender dentro da cama para poder... Hoje eu não levanto. Não, é o lucro imaterial, cara. Exato. A satisfação de saber que você está construindo algo que vai além da... É sobre você, não é sobre o seu negócio. Eu acho que isso é o propósito. É que não diz só sobre o seu negócio, diz sobre quem você é, de fato. Por isso que eu disse que eu acho que não é que tenha ninguém igual a mim ou melhor do que eu, mas a questão é que o propósito de ter algo perto de você, onde tudo que você toca prospera, além de chamado, além de realmente se identificar com aquilo, é a questão da entrega do quanto o Anderson se dá pelas coisas que ele se propõe a fazer. O quanto a Júlia se dá. Cara, você pode me dar uma coisa que não tem nada a ver comigo. Me dá qualquer coisa, uma oficina mecânica, uma barbearia. Cara, eu vou fazer aquilo ali dar certo de alguma forma. Eu vou pensar, eu vou chamar o melhor barbeiro, ou não o melhor, eu vou chamar o que tá começando, vou dar oportunidade pra ele que tá começando, vamos junto, vamos fazer, vamos acontecer. Mas isso é sobre você, não é sobre o seu negócio. Sim, sim. E agora, né, apesar de tudo isso, o propósito de um negócio é dar lucro, é ter o lucro, tem que ter. Resultado. Algum dinheiro tem que ter. Exatamente, porque aí o propósito também não pode virar a questão de... Exatamente. E esse é o ponto. Essa é a métrica que um empreendedor consequência. Precisa entender na hora de precificar, na hora de desenvolver o seu processo. Por isso que esse processo de precificação ele é tão importante, sabia? Porque por mais que ele seja o teu objetivo, vamos mirar no dinheiro aqui. O quanto você entende de dinheiro para poder colocar ele como teu objetivo? Para tu trazer ele pra mesa, assim, ó. Não, ele é meu sócio. O dinheiro é meu sócio. O quanto você entende de dinheiro? Tô falando isso porque eu trabalho numa instituição financeira. E assim, cara, é muito mais burocrático do que parece. Quando você pega as empresas que ganham milhões, meu irmão, não é qualquer 10 mil reais. A gente acha que 10 mil reais é muito dinheiro pra mim hoje, tá, gente? Eu falo. Mas assim, quando você pega um cara que tá faturando milhões por semana, ele não vê o dinheiro da mesma forma que a gente vê. Sim. E lá atrás, ele já não via. Eu acho que esse é o ponto. Porque, cara, é muito despretensioso quando a gente, como eu disse, você precisa conhecer o dinheiro pra você tornar ele do seu objetivo. Porque você fazer isso de forma despretensiosa só querendo ficar rico, não faz muito sentido. Porque realmente você precisa conhecer muito sobre aquilo ali pra ter propriedade, pra ter controle, pra ter organização, pra ter gestão. Coisas que não se adquirem da noite pro dia só pelo fato de querer ser rico. Conhecer sobre dinheiro, entender como manipular, entender que você vai perder. E às vezes você vai perder mais do que você vai ganhar. E agir, tá tudo bem, porque dinheiro vai, dinheiro vem. E assim, a gente é fruto do nosso esforço, né, cara? Então acho que é isso que torna as pessoas tão apegadas, tão servas do dinheiro. Porque é o esforço delas que tá naquilo ali. Sim, é o esforço. Se eu não me esforçar o suficiente, eu não vou ter.
Sim, E sim. se eu me esforçar muito, além do suficiente, e ainda assim eu não tiver? O que você faz com isso? Exato. A questão e principal que a gente precisa entender como empreendedor é que dinheiro, ele na verdade é um ativo da empresa. Sim. Ele O é um dinheiro não é teu, ativo. né? O Ele dinheiro não é teu. não o dinheiro que é seu é aquele que vai ser dividido no lucro no final do mês ou aquele prolabore que você definir. Fora isso, o dinheiro é da empresa. 100%. Isso é uma outra coisa um outro nível assim que você precisa entender muito, 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 muito. Organizar, né? Separar o dinheiro da empresa, dinheiro de casa. A empresa faturando milhões e você ganhando R$ 1.000 no final do mês. Olha como é que você fica Exato. feliz. Não fica. Exato. É o que fala. Não é ter dinheiro na conta, não significa que você tem dinheiro, gente. Não significa. Eu já vi, cara, eu morro de rir quando a jovem abre a conta, eu tenho 50 mil no banco. Deixa eu te contar um segredo, então. Deixa eu te contar. Se você piscar, tem uma máquina quebrada. Oh, meu amor, um saláriozinho pra pagar, uma folhinha de pagamento. Folha de pagamento. Tem uma folhinha de pagamento no mês de 200 mil, aí você ficar feliz. A responsabilidade, cara, ela vem junto do dinheiro. Porque se ela não vier, o dinheiro ele vai te engolir. E depois você vai estar perdido, endividado. Não é com sentimento de fracasso, não. É frustrado mesmo. Sabe por quê? A gente vai entrar naquele ponto de desenvolvimento que a gente anotou aqui. A estética do empreendedorismo, né? Viagem, liberdade, laptop na praia, a realidade de planilha, inadimplência e solidão. Gente, isso aqui foi o Anderson que me mandou, tá? Não fui eu que elaborei, não. Ele veio trocando comigo aqui, ele trouxe esses pontos a desenvolver. Cara, é muito real. Eu falei isso pra ele quando a gente tava conversando agora, antes de começar a gravação. Isso é muito real. Acho que é 100% rede social, né? A gente vê que essa é a realidade hoje. As pessoas, elas estão baseadas nisso. Então, eu quero parecer ser uma empreendedora de sucesso. Eu não quero ser, eu quero parecer. E aí, existem uma multidão criando aquele conteúdo do finge até ser, finge até parecer. Legal, maneiro. É uma boa linha de neurociência para você acompanhar. Mas será que essa estética vai realmente te trazer o resultado que você está procurando? Vamos supor que o teu objetivo seja o dinheiro. Essa estética, ela vai te vender o quê? Se você tá só fingindo, se você não tem sucesso, se você não é uma pessoa de sucesso. Porque isso aqui, ó, esse MacBook aqui, eu demorei 6 anos pra comprar. E eu nunca tive bitolada na minha cabeça assim, eu tenho que ter um MacBook. Eu tenho que andar com um iPhone, eu tenho que estar com camista. Não. Gente, eu tenho que pagar... Meu Deus, eu tenho que pagar os meus funcionários no final do mês. Sabe? Não tinha essa ideia dessa estética que a internet trouxe pro empreendedorismo. Eu acho que é até injusto, cara. Com a gente, assim. Com a gente que realmente vivencia isso. Sim. Parece muito que você não tá se esforçando o suficiente, porque você não vive assim, você não expõe isso. Eu gosto muito dos que vivem e não postam. Assim, mostra que eles têm mais sabedoria do que os que postam e não têm. E não tem, exato. E aí, vou provocar também mais uma vez. Dizem que empreendedor vive na praia tomando água de coco com um laptop na mão. Será? Será? A thread da Madonna aí, que todo mundo odiou, mas eu amei. Porque, na verdade, é isso que ela falou. Na verdade, existe todo um glamour, né, sobre empreender. Vou empreender, sou dono do meu negócio. Comprei Agora, MacBook, tô livre. Tô livre, não preciso bater cartão. Não preciso bater cartão. Só vou ter que acordar todo dia às 5h30 da manhã para poder começar a pensar no meu negócio. E depois, quando der 9, 10 horas da noite, eu descubro que eu não tomei café. E, bem, 10 horas eu acho que eu já tinha que estar jantando. Mas provavelmente só vou dormir 1h da manhã. Não fui pra academia, igual todo mundo falou que eu ia, no horário de herdeiro. Exatamente. E aí? Exatamente. Gente, quando eu cortei a academia do meu orçamento mensal, eu achei que eu tava sendo muito miserável, sabe? Até que eu entendi que, cara, por que eu tô gastando 300 pau no mês com isso aqui, velho? Sabe o que eu faço com 300 pau? Eu boto em tráfego pago, e eu não sou fã do tráfego pago. Já falei. É mesmo. Anderson me conhece, sabe? Eu sou realmente total... Eu estou querendo mudar isso nela. Eu sou contra, total. Mas, assim, eu penso no meu negócio, cara. Eu falo, por que eu faço R$ 300, cara, hoje? É literalmente mais uma comissão de uma pessoa numa semana. É tantas coisas. E aí eu falei,
Não tem nada de glamouroso. Não tem nada de alegre. Não tem nada. Você realmente. Eu vou tirar por mim que ainda faço a loucura das 2 jornadas, né? 6 horas eu tô batendo meu ponto. 7h30 eu tenho que estar na faculdade, porque a gente tem uma reunião, a gente tem uma gravação aqui na FEU, que a gente tem. Hoje eu tenho uma reunião 10 horas da noite. Parece mentira. Eu abro até a minha agenda aqui pra vocês. O Anderson vai colocar o print pra vocês, eu vou mandar pra ele, mas eu tô literalmente falando pra uma amiga que eu perguntei se podia ser hoje à noite. Ela falou, só consigo após as 10 horas. Eu botei eu também. KKKKKK. Ela é dona de um estúdio de beleza aqui em Campo Grande. E a gente vai conversar sobre um negócio novo que eu tô montando. E aí a gente combinou no McDonald's. Aí eu perguntei, 10 ou 10h30? Ela, 10. Eu, combinado então. 10 horas da noite é a minha última reunião. E aí você me pergunta que horas eu chego em casa, que horas eu janto. Hoje minha janta vai ser McDonald's. Mas e o meu filho? Gente, desculpa, não tem nada de glamouroso. Para com esse lifestyle fake aí que vocês vivem. Na verdade, essas pessoas, elas não querem empreender. Elas querem o resultado do que o empreendedorismo pode trazer. Acho que elas querem parecer. Eu acho que é muito isso. A comunidade pertencer. Exatamente. Não, você é o quê? Mas sem o processo. É óbvio. Ninguém quer pagar o preço. Você é o quê? Eu sou empreendedora. Sou empresária. Eu lembro que a minha mãe me afrontava muito com isso, tá? Essa importância de ter alguém do teu lado que te puxa pra realidade às vezes. Era muito isso. Eu era empresária, já desde meus 16 anos eu comecei a empreender, mas ela sempre me confrontava, né? Não, você não é empresária. Não, empresária de quê? Você fez? Como é que você faz? Qual o risco que você corre? O que você... Cara, forjados primo que no ele fogo. fala a mesma coisa. Ele também teve a sua fase empreendedora e ele sempre falou, a gente é empreendedor, a gente não é empresário. Empresário já tem a empresa já estabelecida, vive da empresa. A gente não, a gente tá galgando... Uma missão... alguma coisa aqui para poder chegar a um resultado. Para, quem sabe, lá na frente, ter uma empresa e, de repente, fazer o que for. Vender ou viver de rendimento. Popularizou o termo? Às vezes, eu entendo que empreender é algo que todo mundo faz. Dentro do CLT, como a gente falou. Essa questão, eu acho que assim, eu só me coloquei nesse lugar quando eu comecei a realmente arcar com os custos de você ter pessoas que dependem de você, ter família. Ontem eu falei isso pro meu namorado, inclusive. Eu falei pra ele, cara, esse mês apertou muito, muito, apertou muito, 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 muito. Assim, eu falei pro Iago, eu falei, amor, eu negativo a minha conta, mas eu não deixo de pagar o salário de fulano. Preciso falar o nome aqui. Porque ele depende de mim. Ela depende de mim. Sim. Eu tenho da onde, no final das contas, eu vou tirar recurso de algum lugar. Eu tiro dali, eu puxo daqui, eu jogo dessa empresa pra essa empresa, eu faço assim, eu faço assado, eu vou cruzando, no final vai dar tudo certo. Mas ele só tem eu. E aí, quando você começa a realmente ter essa responsabilidade pelos outros, é igual filho, cara. Você se sente, eu me sinto pressionada, cara, a cumprir com a minha palavra até o final. Eu acho que quando você... a ganância e a ambição. Eu não preciso ter mais porque eu quero ter mais. Eu preciso ter mais porque eu tenho que pagar um salário melhor para os meus funcionários. Isso. Porque eu tenho que ter uma casa melhor, mas eles também têm que ter uma casa melhor. Exatamente. É muito isso. Não pode ficar em mim. Eu não vou acumular essa riqueza em mim, por quê? Uma coisa que, inclusive, ajuda ao empreendedor a pensar assim é a questão da criação de cultura. Porque a partir do momento em que você tem uma cultura vencedora dentro da empresa, onde os funcionários se envolvem, os colaboradores se envolvem pelo resultado, o empreendedor se envolve, a gestão se envolve em fazer com que facilitar a vida desses empreendedores, desses colaboradores. Ou seja, dando recurso para eles desenvolverem um bom trabalho e principalmente dando recurso para ele viver com dignidade. Levar o seu dinheirinho ali certinho para casa no dia certo. Exato. No valor justo. Exatamente isso. Você faz com que o seu negócio desenvolva. E aí, você, inclusive, essa é a questão da ambição. Isso é ambição. E aí muita gente confunde ganância com ambição e tudo mais. Ganância você falou, querer muito para mim, para poder viver de muito e querer mais e mais e mais. Sim. A ambição é você querer o certo. É isso. Da maneira certa. Isso aí. E levar o máximo, o mais longe possível. Além de você.
Além de você. Além de você. Não pode parar em você. Cara, eu realmente tenho isso de vida, porque eu sempre fui tirada como uma menina ambiciosa, gananciosa, egoísta, soberba, aquela coisa de tipo assim, não, é muita convicção. E como Sim. o mundo não é muito cheio de pessoas convictas, quem é convicto realmente se Passa torna uma essa pessoa imagem errada, de diferente tipo de assim, que ela quer é. tudo pra ela quer ficar com Uhum. tudo, ela quer acumular tudo, ela quer ser dona de tudo. E não é. Tipo assim, gente, esquece a Júlia. Se aí é a questão do empreendedor e a estática que a gente estava falando. Se pra você faturar, eu não vou falar milhão, não. Você tá no zero hoje, 0 a 0. Mas se eu te falar que você vai começar a galgar o teu negócio, você vai entrar numa rampagem alta. E daqui a Uhum. 5 anos você vai estar faturando milhões. Uhum. Mas pra isso, você nunca mais pode expor a sua vida. Você não pode mais aparecer na internet. Não é o teu nome que vai crescer. Ninguém vai saber que é você que tá por trás dessa empresa. Ninguém vai saber que foi você que construiu isso. Você vai estar por trás como um operário. Normal. Mão de obra. E só isso. Não tem seu nome, não tem a sua marca, só tem a empresa. Você ainda faria? Uhum. Muitas pessoas podem dizer que sim, porque elas têm o dinheiro como um objetivo. Uhum. Eu diria que se você tem um objetivo de ganhar dinheiro, você vai fazer. Mas se você tem um objetivo de você ser conhecido, você não vai entrar. Uhum. Porque é sobre o que você quer, na verdade, não é ficar rico, não é ter uma empresa bem-sucedida, não é ganhar dinheiro pra sustentar a tua família, dar uma vida melhor pra você e pros teus É ego. funcionários. Você quer o teu ego É o cheio ego. da mesa dos empresários. Você quer estar sentado nas mesas, você quer estar num evento, você quer estar... É o networking, é isso que vale. Uhum. E realmente, tipo assim, eu não vou condenar o cara que pensa assim, mas eu também não vou condenar o cara que fala que não, eu quero dinheiro, pronto, acabou. Existem vários tipos de pessoas no mundo e elas se comportam de formas diferentes, mas se você não tiver isso claro sobre qual é o teu Uhum. objetivo mesmo, Uhum. tu vai se perder nesse caminho, porque quando uma proposta chegar até você, uma oportunidade chegar pra você, você não vai identificar o potencial dela. Uhum. Sendo que, no fundo, no final das contas, ela poderia realmente virar a tua vida, pô. E aí, é por isso que você tem que ter clareza, porque como a gente tava falando da questão do esforço, o que que você vai fazer quando o esforço que você tá aplicando para aquilo ali não aparecer no teu extrato? Exato. Eu acabei de dar uma opção onde o esforço ele vai aparecer, mas ele só vai aparecer no teu extrato, mais em lugar nenhum. Eu gosto de tirar a Felco de exemplo. Você falou essa questão da responsabilidade com o colaborador e tudo mais. E você vê como uma empresa bem consolidada, uma cultura clara, faz com que as pessoas amem o teu negócio. Elas realmente amam o teu negócio, cara. Elas acreditam naquilo ali. Elas estão por aquilo ali. Elas podem não gostar muito de você, mas elas gostam do teu negócio. Elas entendem a importância, tudo. Elas entendem tudo. É como se elas fossem donas daquilo ali com você. Uhum. Eu já vi gente se propondo a trabalhar de graça, só pra trabalhar perto da gente, só pra estar aqui com a gente, só pra estar aqui dentro. Uhum. Isso é construção de cultura. Assim como tem gente que pode achar o meu produto uma bosta, mas quer trabalhar comigo. Uhum. Construção de imagem. E você realmente sustenta o que você tá construindo? Você tá entregando uma estética linda, mas Uhum. você sustenta? Uhum. Sabe por que é muito satisfatório quando eu chego numa mesa em que eu sou a pessoa mais vazia? Sim. Que só tem gente mais. Desculpa a palavra. Só gente mais pó do que eu. Eu fico pra morrer, que eu adoro essa sensação. Que é tipo assim, as pessoas me fazem perguntas que eu não sei responder. Uhum. Me perguntam coisas que eu não tenho clareza pra responder. E aí eu fico, tipo assim, meu Deus, não é que eu saiba responder bem, que eu saiba responder bem, é que ele me fez uma pergunta muito boa. Pessoas que sabem fazer perguntas, pessoas que realmente têm propriedade de assuntos que eu não tenho, que eu achava que eu tinha e eu descobri que eu não tenho nada. Então você tem que sustentar, cara. Você tem que ser humilde também pra entender, poxa, Uhum. olha, eu não cheguei nesse nível, eu não entendi, eu não estudei, eu não fiz, eu não conheço sobre isso. E, na verdade, uma das maiores virtudes de qualquer pessoa, não digo nem de empreendedor, digo de pessoas de maneira geral, é você ter a humildade de entender que ainda falta muito ainda a Muito. aprender. Os Muito. maiores são assim, né? Quando eu Uhum. sento com alguém realmente muito grande, gente que não pode nem entrar com o telefone pra falar. Uhum. Mas é muito bonito de ver como você acha que você é muito bom. E aí você descobre que, cara, você não é nada bom.
Você tá muito longe de ser Muito bom. longe. E essa questão de você ser confrontado, não pelo que as pessoas dizem, mas pelo que as pessoas são. Isso é muito doido. Você encontra pessoas na tua jornada que basta elas serem, elas já estão te confrontando. Porque elas te desafiam a ser melhor, elas te desafiam a ser mais inteligente, a ser mais crítico, a ser mais justo, mais honesto. Sabe? Eu acho isso muito legal quando a gente encontra esses empreendedores na nossa vida, porque é raro de você ver. E quanto mais você convive com essas pessoas, mais você quer extrair, né? Mais você quer, tipo assim, eu quero ser assim, eu quero vibrar assim. Porque você vê que o dinheiro foi uma consequência para elas. Uhum. E quem elas são, como eu falei, eles sustentaram tudo. Então você, cara, desculpa, não construa uma estética que você não é capaz de sustentar quando você for confrontado por uma pessoa que já está anos-luz à sua frente. Não faça isso, porque não existe nada mais feio do que você não conseguir dar conta daquilo que você disse que você era e você não é. Não é. Uhum. E você não é tão bom. Você não é tão. Não que você não precise demonstrar ser esforçado para isso. Não que você não precise realmente aplicar esforço nisso, dedicação e tudo mais. Só que não faça disso uma verdade unilateral, cara. Porque as pessoas vão encontrar com você. Ainda mais quando você tá com um objetivo só de aparecer. Eu só quero ser visto. A nossa geração Tem muita carência de querer ser vista. precisam saber que eu existo, de alguma forma. Seja fazendo uma dancinha na internet, seja mostrando o meu corpo, seja falando uma coisa, seja... Isso aqui que a gente tá fazendo, a gente quer ser visto. Sim. A verdade é essa. Mas assim, você sustenta isso? Porque, cara, se a gente sentar numa mesa com 10 pessoas aqui, sem essa câmera filmando, a nossa conversa vai ser a mesma. A gente vai falar das mesmas coisas, a gente vai trazer os mesmos argumentos, as mesmas experiências. Não tem um roteiro criado pra isso. Mas eu vejo que, infelizmente, a minha geração sofre disso, cara. Eu vejo meninas que elas começam a querer ser vistas, então elas se expõem na internet de uma forma que, quando começam a vir as consequências dessa exposição, elas não sustentam. É tipo assim, mas então a gente vai. Eu não quero ser sexualizada. Então por que você tá se expondo dessa forma? Porque o mundo é cruel e aí você só pode fazer o que você consegue ter controle. É sobre quem você consegue ser, não sobre o que o outro vai ser. Então, é nisso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente começa a construir a nossa carreira. Porque empreender, como eu falei, não está limitado a uma empresa. Empreender é uma casa, é você empreender sendo dona de casa, como a gente falou, é você empreender sendo ali um influencer que seja, sendo blogueiro, sendo... Cara, camelô, tá empreendendo, tá ali dando, fazendo tudo, tem os mesmos esforços que a gente tem. Sabe, é assim, você precisa realmente estar disposto a sustentar isso, cara. Sim, o real sentido de empreender é atender a uma necessidade de outro. É entregar o resultado de uma necessidade de uma outra pessoa. Você entender que aquela pessoa, ou aquele grupo de pessoas, ou aquela sociedade, ou aquele local, aquela natureza, exige alguma necessidade ali, e você entregar essa necessidade a ela e colher os louros por isso. E ponto final. E ponto final. Você tá empreendendo. Isso é empreender. Você tá empreendendo. Você pode empreender dentro de uma igreja, quando você desenvolve um projeto para jovens que tem alguma situação ali que você vê que ela está começando a ficar desgarrada dentro da igreja e você começa a fazer um trabalho para que elas voltem. Sim. Você faz um trabalho, você empreende quando você, dentro do seu bairro, percebe que começa a ter pessoas que estão sem comida dentro de casa e você desenvolve um trabalho social para poder arrecadar esse alimento e entregar essa... Tudo é empreender. Perfeito. Isso é empreender. Isso é empreender. Você tem resultados em cima disso. Em você cima de um pode esforço. do esforço que você coloca. Seja onde for. Isso eu coloquei duas situações que, na verdade, até a gente não pensaria como empreender. Mas não. E que não tem um retorno financeiro direto. O empreender não é um retorno financeiro direto sempre. Lógico que, a partir do momento em que eu estou atendendo a uma sociedade, entendendo a pessoas que têm desejos e necessidades e que a gente tenha algum produto ou algum serviço que atende a esse desejo, atende a essa necessidade, então a gente é digno do retorno financeiro daquela entrega. Sim. Isso é empreender. É a cerne do negócio.
Então, a partir do momento que a gente entende que isso é empreender, a gente precisa entender qual é o nível de valor que aquilo efetivamente tem, que as pessoas têm sobre aquele serviço, aquele produto que você está entregando, e fazer com que a gente tenha esse retorno de uma forma correta, ou pelo menos metrificada, e ter essas métricas do progresso do nosso negócio. Acompanhando, né? Para exatamente ter esse retorno. E entender o quanto eu estou recebendo faz jus ao quanto eu estou entregando. É isso. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a entender isso, a gente consegue colocar isso na mesa, e principalmente quando você fala, a gente está em mesas de pessoas que também têm esses conhecimentos. A gente leva também esses conhecimentos, ou essa falta de conhecimentos Sim. específicos, exatamente para poder ter a humildade de Absorver perguntar, de perguntar. A melhor forma de aprender é perguntar. A melhor forma de aprender, a gente está dentro de uma faculdade. A isso. melhor forma de aprender É quando a perguntar. gente tem uma dúvida de alguma coisa, a gente chega ao professor e pergunta. Isso aí. Professor, estou com dúvida nisso aqui. E a você gente perguntou, você falou, né, o quanto eu estou ganhando, né, obtendo de lucro ali, versus o que eu estou empenhando, tá valendo? 90% das vezes não vai estar. Sim, Principalmente no começo. no começo. É uma análise que, se você parar pra fazer, você vai parar. Literalmente. Porque você vai. A falta do propósito, né? Uhum, Por isso que não adianta você começar só por um ou inibir o outro. Eu não uhum. posso olhar só pelo dinheiro, eu não posso entrar pra fazer dinheiro sem propósito, e eu não posso querer ter propósito sem pensar em dinheiro. É uma coisa que meio que caminha lado a lado. É a consequência versus o objetivo. Sim. E é muito importante que a gente consiga manter a sanidade durante desse primeiro período. Que quando a Uhum. gente está iniciando o processo, que a gente está com déficit, e aí de uma empresa pequena que talvez ela consiga segurar, porque como poucas coisas não tem, de repente não tem um aluguel, de repente não tem um funcionário. Mas a partir do momento que você também desenvolve projetos maiores e que também tem que fazer esse jogo entre ter que pagar funcionário, ter que pagar aluguel, ter que pagar maquinário e tudo mais. Eu tô tentando lembrar a história, eu não lembro o nome do personagem, que é o do frango da KFC, onde ele levou Não sei. 50 e poucos anos. Vai estar aqui nos comentários. Eu vou trazer essa informação para vocês. Demorou 50 anos, quase 60 anos para ele conseguir acertar. Quando ele acertou, existe a KFC hoje por conta disso. Sim. Olha que nível de mentalidade, de Cara, 50 anos. sanidade 50! para poder chegar a esse ponto. É mais do que um casamento, velho, às vezes. Tem gente que não chega nisso de vida. Nossa, é doideira. Então, assim, lógico, eu também não quero chegar a esse ponto para poder dar certo. Ninguém, na verdade, Ninguém. né? Mas ele deu. Esse é o ponto. A gente tem pessoas que deram. Que só deu certo aos 40, que só deu certo aos 50 e poucos, só deu certo aos 60. Por isso, querido, calma, respira. Você só tem 20 e poucos anos, 30, não sei, até 40 ou 50. Respira também, vamos com calma. Gente, eu tô com 22 anos, as pessoas ficam, ai, como eu queria ter começado quando você começou. Ai, como eu queria ser igual você nos meus 22 anos. Eu falo, cara, às vezes, se você fosse nos meus 22 anos, você talvez não seria também. Sabe? Talvez eu não seria também. Eu não sei, eu poderia ter vingado só aos 50 também. Não tem como a gente saber. Eu já me perguntei exatamente, vi nessa situação, mas hoje eu tenho certeza que provavelmente eu não seria nada de diferente. Se eu fosse igual a hoje, nos meus 20 anos, eu não seria nada de diferente. Exato. A gente pode tentar antecipar, buscar conteúdos, se dedicar, aprender, mas clareza de propósito é uma coisa que você nunca vai ter 100%, assim. Eu acho que você até tem uma base e uma ideia, mas eu não posso dizer pra você, Anderson, eu tenho 100% definido, assim, o que é o meu propósito de vida. Não, cara, eu tenho 22 anos, eu não sei se com 50 eu já vou ter, mas assim, eu tenho uma base, eu tenho uma ideia, eu tenho uma direção, eu tenho um caminho, e tá tudo bem se eu mudar esse caminho.
sabe? Daqui a 2, 3, 5, 10 anos que seja. Mas eu tenho muita satisfação em saber que nos últimos anos empenhados, no meu dia de hoje, no meu dia de ontem, eu fiz tudo o que eu queria fazer. Que eu estava certa de que aquilo ali era o melhor pra mim. Que eu estava certa de que o meu esforço tinha que ser aplicado ali. Então, eu acho que é muito isso. Isso também te blinda, né? Pra você não se frustrar se amanhã depois eu tiver que ser só CLT. E aí? Exato. E se tudo der errado? E se todos esses anos investidos em conhecimento, recurso e tal, de repente, bum, quebrei. Uhum. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo Sim. bem, cara. Tá bom, entendi. Então eu vou ser CLT pro resto da vida? Não sei. Pode ser que sim. Não tem como saber. A importância é o quanto isso vai me afetar como ser humano mesmo, como pessoa, como a Júlia, mulher, ficará com essa situação que a vida tende a oferecer pra qualquer um. Tanto pra mim Exato. quanto pra você. Eu acho que esse bate-papo ajuda muito a gente ter clareza sobre isso. Uhum. E aqui a gente já vai partindo pro nosso encerramento, pessoal. Pode falar. Na verdade, eu ia completar que dinheiro, na verdade, é consequência do objetivo, é consequência e objetivo ao mesmo tempo. Depende de onde você está na jornada. No começo, é a prova de que você resolveu um problema real. Depois é o combustível para resolver problemas maiores. Sim. O que ele nunca deveria ser é a única razão para você estar construindo. Porque quando ele demorar, e vai demorar, você vai precisar de algo mais sólido para poder continuar em pé. Legal, olha aí. Acho que isso é a abertura de um outro livro. Aí tô dando aqui, porque quando tem 12 escritores, tudo vira livro, gente. Na minha cabeça, tudo vira um livro. E já tô escrevendo o próximo. Já tá escrevendo, né? É assim, a gente Nem é assim. lancei, Nem nem lancei, nem. Cara, eu não vou nem falar nada. Zero livros em público, zero. Eu tenho zero totais de livros públicos, mas escritos eu já tô com 2. Eu não lancei nenhum, eu já tô querendo escrever o terceiro. Já tô com a ideia do terceiro. Já comecei a rascunhar. Comecei, tá? Não é mentira, não. Já comecei a rascunhar. Já tem nome, já tem capítulo, já tem tudo, mas Cara, a gente não. E o engraçado é que o que eu também tô escrevendo também tá ficando muito legal. Cara, tá aí a gente fica assim, qual a gente vai lançar primeiro? Qual a gente vai lançar primeiro? O que eu vou fazer? Então, eu pego o investimento desse aqui, eu jogo o preço aqui. Gente, socorro, Deus. Enfim. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Acho que o Anderson encerrou super bem aqui, falando pra gente, né, que na verdade é propósito, é objetivo, é consequência. O dinheiro, ele realmente está nos cercando, não tem como a gente correr disso. Eu acho que o importante dessa conversa é vocês extraírem o máximo de informações para que vocês tenham muita clareza de como ele vai ser teu parceiro nessa jornada. Porque o dinheiro, ele pode ser teu maior inimigo, teu pior adversário. Você pode colocar ele em diversas posições na sua vida. Tudo depende de como você interpreta o dinheiro, de como você enxerga a importância dele na sua vida e o quanto você deixa ele impactar quem você é. Então, quando você conhece mais sobre ele, como eu disse, né? Eu acho que isso ajuda, traz muita clareza para quem tá empreendendo, para quem tá aí no novo negócio, ou quem já tá no negócio há um tempo, mas precisa amadurecer uma ideia. E quanto mais a gente troca, mais a gente aprende, né? Eu acho que essa é a importância de uma conversa, de um jogo de gente grande, é você trazer pra mesa coisas que estão normalmente guardadas só dentro da gente, dentro do outro, e quando a gente joga essas ideias, elas explodem juntas, isso traz muito mais clareza e nos ajudam a nos desenvolver como profissionais, de fato, né? Como pessoas, eu acho que isso que é o mais legal, tá bom? É isso. E uma última reflexão que eu vou deixar aqui. Você está numa fase sem retorno financeiro agora? Já comenta aqui embaixo. E o que te mantém em movimento, mesmo assim, que a gente vai conversar sobre isso. Por favor, gente, comenta aí embaixo. A gente quer ler as opiniões, né? Como é que tá a visão de vocês hoje? Qual é a posição de vocês hoje sobre dinheiro e decisão de negócio? É realmente muito importante pra gente que vocês interajam conosco, tá? Porque é algo que tá sendo construído aqui, 4 episódios, é uma série legal. Quem sabe a gente vem com uma outra série, né? De repente, já tô pensando em... Eu tô adorando fazer isso aqui. Realmente é uma experiência muito legal, muito divertida fazer essas trocas. E vamos pro próximo, que daqui a pouquinho já tem o nosso 3º episódio e a gente vai falar de imagem, posicionamento e autoridade. Opa, legal. Boa! Bom tema. Bom tema, né? Esse aí me representa. Então bora, gente. Em breve vocês vão se deparar com o nosso 3º episódio, onde a gente vai falar sobre imagem, posicionamento e autoridade. Gente, eu tô muito ansiosa. Fala um pouquinho de credibilidade aqui, né? Mas a gente vai falar mais no próximo episódio. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.